Nossa caminhada para as carreiras militares com história. A gente vai começar as nossas aulas com história geral. Com o passar do tempo, ficando fera em história geral, a gente vai trabalhar também a questão de história do Brasil. Então, se você está naquela idade, né, a faixa etária, que ainda tem possibilidade de tentar os concursos militares, cara, faz porque é uma boa, um bom plano de cargos e carreiras, uma estabilidade, a mudança de vida para muitos jovens que ficam meio perdidos aí nessa vibe, se faz Enem, se faz um curso técnico profissionalizante. Então, vem para cá, porque a gente está devidamente preocupado com o seu futuro e devidamente preparado para poder caminhar com você, tá ok? Quem é que tá por aí? O Rainan Santos está perguntando se a aula vai ficar disponível. Deixa eu falar. A gente está com um projeto de aulas ao vivo para as carreiras militares, assim como em todos os outros cursos que você encarar aqui no AEP a partir desse ano de 2020, a partir de ontem, dia 1º de janeiro, todos os nossos cursos, ou pelo menos boa parte mesmo, considerável, dos nossos cursos, eles seguirão esse modelo, que é o modelo ao vivo. Então, ao longo da aula, nós gravaremos aí aquilo que vai ficar disponível na área do aluno. Aquele aluno pagante, aquele aluno que investiu em busca de um sonho, né? Ele vai ter lá no www.alfaconcursos.com.br as nossas aulas editadas, todas bonitinhas, para que você possa acompanhar bloco a bloco, assunto por assunto, com material dialógico, que é aquele material que acompanha tudo que a gente fala. Então, você tem, obviamente, o AlfaCon sempre teve esse compromisso, que é o compromisso de dar conteúdo de qualidade, de uma maneira também gratuita, democratizando o ensino na internet. Porém, essas aulas que nós disponibilizamos gratuitamente pelo YouTube, elas são aulas que ficam disponíveis enquanto estão ao vivo. Acabou. Durante o ao vivo você pode voltar, durante o ao vivo você pode pausar, mas depois que acabou o evento, a gente manda essas aulas para a área do aluno, depois de um certo tratamento, tem que dar um jeitinho na lata aqui do professor, né? Que não é a lata mais feia, você tem professor mais feio, Daniel Colares, Ítalo Trigueiro, são professores bem mais feios, porém, certo, você precisa de uma aula mais tratada, de uma aula mais aí, né, bem feita mesmo, no sentido formal, técnico, para que você possa acompanhar na aula do aluno, né? Tom Elite, boa tarde, combatentes. Vitória Moura, de Jequié, na Bahia. Matheus Andrade, tem que respeitar a idade de 18 anos para fazer concurso. Tem sim, né? No mínimo 18 anos. Nada impede que você já possa se inscrever antes dos 18. Porém, os editais, eles dizem quando você deve ter 18 anos. Se você deve ter 18 anos, por exemplo, no curso de formação, se deve ter 18 anos no ato da inscrição, se deve ter 18 anos na tomada de posse. Então, os editais, eles falam muito isso, né? Matheus Andrade, de Paulista, Pernambuco, né? Paulista, Pernambuco. O Francisco Alves Neto, por que vocês não fazem uma playlist? Eu não entendo muito disso, mas deixo aqui o seu recado para a galera do AEP. Então vamos começar a aula de história. Me perdoe, para a galera do AlfaCon. Para quem não lembra, né? Eu era de um curso aí, que agora eu passo, que é um curso parceiro do AlfaCon, mas agora já estou me acostumando a falar mais AlfaCon do que AEP. Rua Mota, Pará na área. Pokémon concurseiro, adoro esses termos aí, Pokémon, não sei se é o Pikachu, Charmander, não sei se é a Jigglypuff, né? Mas ele é de Bacabal, no Maranhão. Davi Corrêa, boa tarde, tenho 16, já estou me preparando, perfeito. Quanto mais cedo você se prepara, melhor serão suas chances de aprovação. Então vem comigo, você sabe, né? A gente vai fingir que está começando um bloco, vai fingir que está acabando um bloco, para que você se sinta bem, sinta à vontade. Então o que é que eu vou fazer? Vai ser uma coisa bem natural, vou ficar bem aqui, como se eu não tivesse conversado com vocês ainda. Vou dizer, Humberto começa a gravar, certo? E Humberto vai sentar o pau e você vai ver o que é que a gente manda para dentro da plataforma do assinante para a plataforma do aluno. Então, vamos lá, de novo, vai Humberto. Olá, meu querido Alfartana, olá, minha querida Alfartana, vem comigo, a gente vai falar um pouquinho, certo? De história geral, mas precisamente desse conteúdo aqui, ó, que é a Idade Média. Idade Média. Nilton, a gente vai falar de Idade Média? Vai sim. Vai falar muito? Vai falar o necessário sobre Idade Média. Nilton, a primeira coisa que eu preciso saber é qual é o tópico principal da aula. A gente vai falar da sociedade medieval, do século V ao século XV, e é por isso que eu vou fazer uso aqui de algumas datações. Eu não gosto muito de datações em aulas de história, porque o aluno fica muito mais preso à data e ao fato do que ao contexto em si. Mas é necessário que você saiba que a Idade Média, na visão de muitos historiadores, certo? Ela se inicia
no ano de 476, certo? Depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente, e vai até o ano de 1453. 1453, com a tomada de Constantinopla, o Império Romano do Oriente. O Império Romano lá no seu finalzinho ele se divide, Império Romano do Ocidente e do Oriente, e Constantinopla, certo? Não sei se você já estudou essa matéria, mas se não estudou, vale a pena dar uma revisadinha. Ela vai cair para os turco-otomanos em 1453. É por isso que a gente vai falar da sociedade feudal ou da sociedade medieval entre o século V e o século XV. Detalhe, essa Idade Média aqui, ela já foi fruto de muito preconceito, principalmente por aqueles que viveram depois do período que eu correspondi aqui. Porque, Newton, começará a famosa Idade Moderna, e aqueles que viveram neste período, que é a Idade Moderna, terão muito preconceito com essa Idade Média, considerando a Idade Média não um momento de estagnação, não um momento de parada, mas um momento de retrocesso. É por isso que a Idade Média vai receber tantos apelidos, tantas alcunhas, como, por exemplo, Idade das Trevas, como é um período de quase 1000 anos, Noite dos 1000 anos, período da escuridão. Então, sobre a Idade Média, vai se lançar aquele olhar, que é aquele olhar preconceituoso, principalmente do homem da Idade Moderna, que não consegue entender que durante o período anterior, durante o período anterior à Idade Moderna, que é a Idade Média, ocorreram avanços. Inclusive, eu poderia dizer alguns avanços significativos no que tange, por exemplo, a técnicas agrícolas. Ah, Newton, mas por que então esse olhar tão preconceituoso? A mudança de mentalidade ocorrida durante a Idade Moderna vai fazer com que eles olhem para trás e digam, não, aquilo ali não foi nada parecido com o que eu prego hoje, com o que eu faço hoje, com o que eu penso hoje. Portanto, aquilo ali é um retrocesso se comparado ao meu ponto de vista, se comparado à minha forma de pensar, tá ok? Então, Idade Média, Noite dos 1000 anos, Idade das Trevas, período da escuridão, esqueça isso, um olhar preconceituoso do homem da Idade Moderna. Inclusive, os indivíduos que na Idade Média viveram, eles sequer tinham noção de que estavam vivendo uma Idade Média, até porque essas denominações são dadas, como eu mesmo falei, posteriormente. E não é um período homogêneo. E não é um período que você possa dizer as mesmas características serviram para todas as sociedades de todos os continentes intergalácticos. Não, não posso falar um negócio como esse. Por quê? Porque eu tenho aqui um conjunto de fatores, eu tenho um conjunto de características, princípios, características econômicas, políticas, sociais, inclusive religiosas, que eu boto no ponto de vista cultural e social, que são típicos de quem? São típicos ali da Europa Ocidental. Ah, Newton, quais seriam os países? Ah, o que hoje corresponderiam aos estados nacionais de Portugal, Espanha, Inglaterra, França, parte do que é o Sacro Império Romano Germânico, embora esse Sacro Império Romano Germânico depois daria origem à parte do atual território alemão. Então, está muito mais voltado para a Europa Ocidental durante esse período do que para qualquer outra parte do mundo. Então, aqui, Idade Média, Idade Medieval, Medievo. E detalhe, por não ser um período homogêneo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e vai dividir esse período. Dividir sim. Os historiadores, principalmente com finalidade didática, dividem a Idade Média em dois momentos. Quais são os dois momentos? A Alta Idade Média. A Alta Idade Média. Detalhe, essa Alta Idade Média aqui, certo? Essa Alta Idade Média, ela é o período inicial. Certo? Ela é o período em que você vai ter o desenvolvimento de um modelo econômico, social, político, que é o feudalismo. Então eu tenho aqui a Alta Idade Média, botar o nome completo, Alta Idade Média, certo? Já eu coloco datações. E eu tenho aqui a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média. Baixa Idade Média. Newton, por que Baixa Idade Média? Por quê? Porque eu vou ter um declínio das principais características desse período. Eu tenho aqui uma fase de transição entre a Idade Média propriamente dita e o que vem depois, que já foi citado aqui, que é a Idade Moderna. Então, a Alta Idade Média. Newton, seria o que aqui? Em termos de século, por que não tem um grande fato, um grande evento que vai permitir que eu diga, no ano tal, a tal hora, tantos minutos? Não, não é que nem Réveillon. De repente tudo de ruim fica e quando começa o próximo dia, que também é o próximo ano, para muitos inclusive a próxima década, aí pronto, mudou tudo. Não, não é assim. Então aqui eu vou ter do século V ao século X, do século V ao século X. E aqui na Baixa Idade Média eu vou ter do século XI
até o século XV, século XI até o século XV. Inclusive, dentro dessa Baixa Idade Média, eu ainda posso fazer uma outra divisão. Posso fazer uma outra divisão? Sim, eu faço se eu quiser? Não, porque os historiadores também didaticamente fazem. Então aqui a gente vai ter um período, que é um período que a gente chama de período de crescimento. Um período de crescimento, com o desenvolvimento de novas técnicas agrícolas, abertura de novas rotas comerciais. Então, um período bem legal. Inclusive, esse período de crescimento vai fazer com que várias das características do período anterior, da Alta Idade Média, sejam colocados de lado, sejam, infimizados. Então, aqui, crescimento. E depois eu vou ter o quê? Ah, Newton, pelo amor de Deus, eu vou ter um período de declínio, retração, contração. Então, vamos botar aqui um período de contração. Contração. Certo? Então, um período de crescimento e um período de contração. Newton, de quando a quando? Aqui eu tenho um período que vai do século XI ao século XIII. Século XI ao século XIII. E aqui, um período que corresponde ao século XIV e ao século XV. Aí você, puxa vida, Newton, eu já ouvi falar sobre século XIV e XV. Aí você vai colocar bem aqui, ó, bebê. Vai colocar bem aqui, bebê, ó. Nada mais, nada menos do que crise. Crise. Né? É bom falar de crise, a Globo dá maior valor falar de crise. Então, crise. O que é que a gente coloca aqui como sendo crise? A gente coloca aqui 3 pontos. A gente coloca aqui 3 pontos. Newton, que ponto é esse? A gente vai colocar aqui... Sempre tá em azul mesmo, né? A gente vai colocar aqui a fome, a guerra e a peste. A fome, a guerra e a peste. Aliás, vamos fazer o seguinte, a fome, a peste e a guerra, certo? Vamos encerrar com a guerra. A fome, a peste e a guerra. A fome, a peste e a guerra. Inclusive, quando o assunto é peste, não é o diabo desse teu irmão que está querendo estudar e o filho não deixa, não. Quando eu falo de peste, eu falo da peste negra. Newton, que racismo. Não, meu querido. A peste é negra e tem um motivo, é a peste bubônica, transmitido pela pulga do rato. Grande parte deles chegaram em navios italianos quando ocorreu a reabertura do comércio com o Oriente. Então, já é uma boa informação, porém aqui vai servir para que eu utilize outras informações. Então, a gente até que já começou bem, né? Até que já começou bem. Porém, eu falei para você, acompanha a câmera comigo aí, Humberto. Eu falei para você que essa Idade Média aqui não é um período homogêneo, que essas datações aqui não são consensuais, mas antes de mais nada eu quero que você saiba o seguinte, que quando o assunto é Alta Idade Média, eu deixei, Humberto, ó, o pincel vermelho ali, segura aí a câmera, pegar o pincel vermelho e deixar o preto aqui, vamos lá. Dessa Alta Idade Média aqui, eu vou considerar um período de formação. Um período de formação. E esse período de formação aqui depende de heranças. Contribuições. E essas contribuições, elas são contribuições. Para cá, ó, como tá ficando bonitinho. Elas são contribuições. Tanto contribuições que a gente vai chamar de contribuições romanas, como contribuições germânicas ou bárbaras. Newton, bárbara de quê? Maravilhoso? Não, meu querido. Bárbaro de diferente, do outro, do estranho. Porque, não sei se você lembra, a queda do Império Romano se dá, em parte, por conta das invasões bárbaras, que inclusive depõe o último imperador romano, né? Rômulo Augusto Odoacro, líder dos Érulos, que eram povos
né, considerados bárbaros porque não compartilhavam com a cultura greco-romana. Então, Newton, eu tenho contribuições romanas e eu tenho contribuições germânicas. No caso das contribuições romanas, qual é a principal contribuição romana? O colonato. Colonato, que é um sistema, entre mil aspas, né, de meação, de parceria. Então, cultiva a minha terra, te retira dela o teu sustento, me dá parte do que você produz. Eu te dou de onde tirar o sustento, você, em compensação, alicerça a minha riqueza. Então, eu vou ter aí a origem de um sistema que é um sistema baseado na servidão, mas isso a gente fala já já. Tá ok? No caso das contribuições germânicas, certo? Lembrando que existem vários povos germânicos ou bárbaros, visigodos, ostrogodos, anglo-saxões, os próprios érulos, tá ok? Então eu tenho aqui vários povos bárbaros. E detalhe, não foram somente os povos germânicos que invadiram a região onde outrora estava o Império Romano do Ocidente. Você vai ver que eu tenho invasões aí que perdurarão por alguns séculos, até o século X, até o século XI, onde eu terei húngaros, terei hunos invadindo o território que hoje corresponde ao território europeu. Germânicas ou bárbaras. Aí eu tenho aqui o comitatus, né? Newton, eu lembro, né? Música do Mamonas Assassinas, comer tatu é bom. Não, não tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, comitatus é um laço de fidelidade firmado entre um líder militar e aqueles que o seguem, e aqueles que são seus subordinados. Então aqui eu tenho uma noção de fidelidade muito grande. Essa noção de fidelidade você vai ver presente na sociedade feudal, em algumas relações entre nobres, como no caso a suzerania e a vassalagem. Então, o comitatus, aqui eu tenho a origem talvez daquilo que nós chamamos de servidão. Aqui eu tenho a origem desses juramentos de fidelidade. E eu ainda tenho aqui, ó, o beneficium. Beneficium. Newton, que é isso? Beneficium da prefeitura? Não. Os líderes militares também acabavam premiando os seus guerreiros com extensões de terra para que eles pudessem ali estabelecer, certo, a sua vida pós dedicação militar, ou então para colocar pessoas que trabalhassem e permitissem que eles continuassem se dedicando à vida militar, mas em compensação tivesse ali outra fonte de sustento e riqueza. Então eu tenho colonato, eu tenho comitatus, eu tenho beneficium, origem romana, origem germânica, contribuições para a formação desse período inicial do que nós chamamos de Idade Média. Então tá perfeito. Eu acho que a coisa tá se desenvolvendo. Agora, uma outra coisinha também que eu preciso que você entenda é que nessa formação, Humberto, você consegue pegar até aqui? Se você subir mais um pouco? Vai ficar? Não, então deixa pra cá. Eu pego formação, Humberto, ó. Vou fazer o seguinte aqui, vou trazer pra cá, tá bom? Fica melhor. Formação. E eu vou colocar bem aqui o quê? Eu vou colocar aqui nada mais, nada menos do que o feudalismo. Feudalismo. Newton, o que é o feudalismo? É um modelo econômico, é um modelo social, é um modelo político, certo? Que vai perdurar durante quase toda a Idade Média. Por quê? Porque lá no finalzinho vai entrar em declínio. Mas o feudalismo, ele já é formado aqui, certo, dentro da Idade Média, como o cerne central de quase todas as aulas que você vai ter sobre Idade Média. Então, você tem que prestar uma atenção muito grande. Feudalismo vem de quê, Newton? Feudalismo vem de feudo. Feudo. Newton, eu já sei o que é um feudo. Um feudo é uma grande extensão de terra, nada disso. O feudo é aquilo que se dá em troca de uma vantagem. Isso é um feudo, pode ser um pedaço de terra, pode ser a torre de um castelo, pode ser o direito de cobrança de pedágio numa ponte. Agora, numa sociedade extremamente abalada por invasões bárbaras, que acabam se refugiando cada vez mais no interior, deixando as cidades, adentrando uma produção muito mais rural, adotando um estilo de vida mais ligado ao caráter agropastoril. Obviamente, a terra é sinônimo de riqueza. Obviamente, o feudalismo, esse modelo que se baseia na concessão de algo, que você entrega a alguém para que ele lhe dê alguma vantagem, ele vai se basear principalmente na relação de terras. Agora sim,
para que a gente chegue no cerne principal da nossa aula, para que a gente chegue especificamente no que a gente está precisando. O que é que a gente vai fazer? Pegar essa Idade Média. Pegar essa Idade Média. Vamos fazer uma coisinha bonitinha aqui. Vamos colocar aqui, ó, certo? Um sublinhado na Idade Média. E vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos desenvolver o seguinte, ó. Vamos colocar bem aqui. Ah, tá meio torto isso aqui. Vamos ajeitar. Se eu não tivesse ajeitado essa linha, não seria eu. Né? Vamos falar um pouquinho aqui, especificamente, da sociedade. Da sociedade medieval. Ah, Newton, qual é a primeira coisa que eu tenho que saber? Vem aqui, bebê. Vem aqui, bebezas. Vem pra cá. Pequeno militar. Vem pra cá. Olha o que é que você precisa. Você precisa saber que é uma sociedade estamental. Estamental. Pega aqui no meu pé. Uma sociedade estamental. Você precisa saber que é uma sociedade hierarquizada. Hierarquizada. Uma sociedade hierarquizada. E você precisa saber que é uma sociedade cuja característica é a imobilidade social. Imóvel, estagnada, imóvel. Mas notou que eu coloquei imóvel entre aspas, porque não há imobilidade plena. Eu terei a condição de mudar de patamar, mas isso não será algo tão comum quanto você imagina. Newton, por quê? Vamos lá, vamos dividir a sociedade, meu querido, dividir a sociedade. Vamos pegar bem aqui, ó, sociedade. Newton, a sociedade que eu vivo, ela não cabe aqui não, por isso que você não viveu na Idade Média. É por isso que hoje a estratificação da sua sociedade, que é tão peculiar, que é tão detalhista, nem de longe se assemelha àquela que você viu durante a Idade Média, ou que você estuda durante a Idade Média. Newton, por quê? Eu vou dividir aqui em 3 ordens, estamentos ou estados. Eu vou ter o que aqui, Newton? Eu vou ter a ordem daqueles que batalham, daqueles que guerreiam, daqueles que defendem, daqueles que atacam, daqueles que protegem, são os belatores. Belatores, nunca ouvi falar. Calma, bebê, já ouviu. Tá mesmo no meio, deixa quieto. Vamos lá. Eu tenho a ordem daqueles que trabalham, labutam, laboratórios. Newton, eu lembro quando eu fui fazer o exame de AIDS lá no laboratório. Não, laboratórios, né? Exame de AIDS é a única cor na vida que a gente torce para dar negativo. Então, que em 2020, se tem alguma cor negativa na sua vida, seja o exame de AIDS. Belatórios, laboratórios. E aqui, os oratórios. Oratórios. Vou até tirar feudalismo, já expliquei, né? Oratórios. Newton, pelo amor de Deus, não estou entendendo é nada. Pois vamos botar aqui, ó, o clero, a nobreza, certo? E os camponeses. Detalhe. Esses camponeses aqui, eu vou até puxar uma setinha. Eles não necessariamente são servos. Eu tenho aqui servos e vilões. Servos e vilões. Lembro quando eu era pivete, ficava lendo revistinha do tio Patinhas. Tinha Maga Patológica. Lembro quando era pivete, ficava lendo revistinha do Cascão. Tinha lá o Capitão Sujo. Lembro quando era pivete, ficava vendo a Playboy. Não tinha inimigos, por isso que eu achava legal a Playboy, certo? Servos e vilões. Então o que é? Newton quer um vilão, um malfeitor, um imundo que vai matar todo mundo? Não, vilão é aquele que mora na vila, que não é servo, é um homem livre, mas que acaba também sendo dependente indiretamente do que acontece dentro do feudo. No feudo eu tenho toda uma produção econômica que muitas vezes o vilão depende. Ele depende para comprar o que ele come, para vender o artesanato, para que ele possa prestar serviço esporadicamente. Então vilões servos, oratórios, belatores, laboratórios. Então, clero, nobreza, servos e
vilões. Detalhe, por que é estamental? Será que eu preciso explicar, ser humano? Por que é estamental? Dividida em estamentos, dividida em degraus, fica melhor assim? Só que eu não vou botar degramental, né? Estamental. Hierarquizada, porque tem importâncias diferentes que na prática se tornam maiores ou menores. Exemplo, olha a guerra que os oratórios ou clero, eles travam. É uma guerra pela sua vida. Porque é uma sociedade baseada pelo teocentrismo, meu irmão. Porque é uma sociedade baseada na disputa pela sua alma, meu querido. Amém, amém. Então, o clero ele é muito importante nesse quesito. Tá ok? Os belatores, a nobreza, te defendem, atacam o inimigo. Então, é como se, por exemplo, eles estivessem prestes a tomar serviços para que possam entregar a própria vida, para que não permitam que nenhum mal aconteça a você. Mentira. Mas é isso que justificava. E era baseado pelo nascimento. Por isso que eu falei de imobilidade. Mas eu coloquei imobilidade entre aspas. Imóvel está aqui entre aspas. Mas por que eu coloquei entre aspas? Porque eu posso encontrar certa mobilidade. Onde é que eu vou encontrar certa mobilidade? Imagine que um indivíduo que é camponês, um pobre vilão que não está preso pelos laços de servidão, ele decide adentrar a vida sacerdotal. Eu tenho dois tipos de clero, né? O clero regular vem de regulum, de regra, de promessa rígida. É aquele que vive dentro dos muros do mosteiro, é aquele que vive em clausura, é aquele que faz votos de pobreza, castidade, é aquele que você não está acostumado a ver quando vai para a missa. É o clero secular, mundo, contato com outras pessoas, é o padre da paróquia, é o bispo, o arcebispo, é o papa. E detalhe, nesse clero secular, eu vou ter divisões rígidas de acordo com a origem de quem naquele cargo chegou. Por quê? Porque eu vou ter aqui, quando o assunto é clero, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter o alto clero, alto escalão, cúpula. E vale lembrar que boa parte dos indivíduos que adotam a vida sacerdotal não tem afinidade espiritual com essa vida sacerdotal. Porque estão adentrando uma zona de bastante influência que é a Igreja Cristã Católica. Ah, Newton, mas por que a Igreja Cristã Católica? Inclusive, vou explicar. Em 1054 há um cisma entre a Igreja Cristã Ortodoxa Grega e a Igreja Cristã Católica Apostólica Romana. Então, por isso que muitas vezes eu me refiro à Igreja Cristã Católica. E detalhe que já foi muito reformada. Com o passar do tempo, vários concílios, inclusive um muito conhecido que é o de Clermont, né, convocado pelo Papa Urbano II, que lá no final vai me dar outra informação. Então, o alto clero, geralmente, os filhos da nobreza, eles são meio que amaldiçoados pela questão da primogenitura. Só o primeiro herda o que é da família. Os outros ou adentram a vida sacerdotal, inclusive comprando cargos eclesiásticos, ou então vão em busca de novas aquisições, ou através de laços de suzerania e vassalagem, ou então através de alguns elementos, como por exemplo, lá por volta, né, do século XI, as cruzadas entre 1096 e 1270, século XIII. Então aqui, oratórios, clero alto e o baixo clero. Então, se você adentra a vida sacerdotal, oriundo, né, dos camponeses, você provavelmente vai encontrar aqui um grande empecilho para que você possa fazer parte da cúpula, da parte decisória dessa igreja cristã. Então, Newton, e a nobreza? Dentro da nobreza tem um elemento que é muito significativo, né? Que é o rei. O rei reina, mas não governa, porque o poder durante o período medieval, principalmente nas características estabelecidas pelo feudalismo, é um poder descentralizado, é um poder que não está nas mãos de uma única pessoa. É por isso que nesse momento, tentando unificar mentalidades, costumes, apaziguar situações tensas, que a igreja vai levantando tanta força, que a igreja vai se tornando o principal cerne do pensamento baseado no medo, medo do inferno, medo de você perder a sua alma, tá ok? Baseado na penitência, inclusive na perseguição. Você vai ver que a igreja vai perseguir todos aqueles que não coadunam com o seu pensamento, estabelecendo o seu pensamento teocêntrico, baseado em Deus, do grego theos, divindade, como sendo correto, e tudo aquilo que está distante
distante do seu olhar, que não combina com ele, que o contrapõe como herético, heresia. Então tem uma série de heréticos aí, os bogomilos, valdenses, certo? Esses aí são talvez, né, os mais conhecidos ao lado dos cátaros, que são indivíduos que começam a criticar o pensamento da igreja, né? Os bogomilos acham que a igreja, ela se deixou envaidecer pela riqueza, certo? Os valdenses já vem uma outra relação entre o bem e o mal, então você acaba tendo aqui, certo? A igreja tendo aí seus desafios, inclusive o que vai culminar com a famosa Inquisição, que vão de penalidades desde as perdas de bens até a morte na fogueira, para que sirva de exemplo, né? Olha a chama que consome esse rapaz, olha a chama que consome essa moça, essa bruxa, e essa chama é a chama da eternidade, do inferno, né? Então, oratórias. Belatores, a nobreza aqui, eu acho que o rei reina, mas não governa, é daqui que saem os senhores feudais. E os laboratórios, camponeses, servos e vilões. Detalhe, entre os nobres havia uma relação, que é a relação de suzerania e vassalagem. Essa relação, ela se dá entre nobres. Então, quem é o suzerano? Aquele que faz a doação da terra, aquele que permite a outro nobre que ele tenha terras para que ele possa justificar o seu status de nobreza. Em compensação, esse que recebe, quem doa é o suzerano, quem recebe é o vassalo, presta fidelidade militar, ajuda no tribunal quando necessário. Detalhe, viu? Tem uma cerimônia, que é uma cerimônia que é baseado muito, mas muito, em, número 1, na homenagem, a homenagem ao juramento dessa fidelidade e a investidura, que é a transferência dessa terra. Então a gente acaba tendo aqui relação entre nobres, dentro dessa sociedade feudal, de soberania, de suzerania e vassalagem, suzerania e vassalagem. E quando o assunto são os laboratórios, os camponeses, os servos, o que é mais cobrado em prova, meu querido? O que é mais cobrado em prova? Eu tenho assim, uma gama muito grande de tributos, né? Impostos pagos em mercadorias, impostos pagos em trabalho, né? Em produção principalmente, óbvio. Mas assim, eu quero que você saiba que esses servos são aqueles que, via de regra, recebem a concessão para que eles possam cultivar, né, parte das terras do que a gente convencionou aqui chamar de feudo, em compensação, através do pagamento de pesadas cargas. Newton, me dá exemplo aqui, vem para cá, ó. Servos, muito cobrado em prova, né, pessoal? Muito cobrado em prova. A gente pega aqui, pincel vermelho. Pincel vermelho. Obrigações. 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 Newton, bebê da minha vida. Meu tudo, né? Meu tudo. Você pode me chamar assim, eu gosto, né? Quais são as obrigações? Vou botar algumas, né? Vou botar algumas, eu não vou botar aqui, né? Taxa de justiça, eu não vou aqui, obrigação de hospedagem, mas vou botar as principais, né? Que são a corvéia, que é o trabalho compulsório nas terras do Senhor. Newton, como assim terras do Senhor? Geralmente, quando o feudo se configurava terra, eu dividi o feudo em 3 mansos, zonas, né, territórios. O manso senhorial, onde o servo poderia, né, colher plantas silvestres, onde o servo poderia, certo, retirar recursos naturais para que ele pudesse até ajudar na sua subsistência. Mas ele não podia, por exemplo, caçar o cervo, caçar o javali, porque aquele território era de caça do Senhor, ele tem prioridade sobre isso. Né, um manso senhorial, que são as terras que elas sim, tudo que é cultivado ali vai todo para o senhor feudal. E esse manso senhorial era cultivado pelos servos. Como assim, Newton? É através da corvéia, que é trabalho compulsório nas terras do senhor feudal. Esse manso senhorial, ele se mantinha extremamente produtivo, tá ok? Corvéia, talha. Tudo que era produzido pelo servo era acordado uma parte para que essa parte fosse entregue ao senhor feudal. Então você produz, mas parte significativa do que é produzido fica com o senhor feudal. Então corvéia, talha, banalidade. O pagamento pelo uso dos instrumentos de um feudo, moinho, o forno, o celeiro, certo? Então, banalidade. E a captação, certo? Que é o imposto por cabeça,
se paga por cabeça. Então, se eu sou servo, eu tenho pessoas que dependem de mim no cultivo daquele feudo, eu pago imposto por essas pessoas. Então, queria te dizer que a gente falou aqui de uma sociedade baseada em laços de nascimento, que estabelece privilégios para as duas primeiras ordens, os oratórios, os belatórios, o clero e a nobreza. Ela é hierarquizada, a imobilidade é praticamente uma regra, certo? De um período que vai do século V ao século XV, que não é homogêneo. Dividimos didaticamente entre a alta idade média e baixa idade média, e que a gente tem aqui, principalmente no que tange às relações sociais, um predomínio do pensamento teocêntrico, um poder descentralizado e relações entre nobres, suzerania e vassalagem, que compõem uma verdadeira teia, aliança militar, proteção, certo? E uma relação entre os servos, detalhe, os servos não são escravos, os servos são presos às dívidas que detêm e que pagam quando produzem junto à terra. Então o servo está preso à terra, mas o servo não vira coisa, não passa por aquele processo que você viu no passado, no Império Romano, que você vai ver no futuro, inclusive no Brasil colonial. Então, não. Esse servo está preso à terra, ele tem obrigações com seu senhor, é difícil que ele fuja, porque por conta das relações de suzerania e vassalagem, esse servo ele vai acabar sendo encontrado. Porque, querendo ou não, eu posso ser suzerano e você meu vassalo. Mas você pode pegar a terra que você conquistou, que você conseguiu, e dividir com mais alguém. Então eu sou seu suzerano, você é meu vassalo, mas você é suzerano de mais alguém, que se torna seu vassalo. Deu para entender? Então agora eu encerro por aqui a parte que diz respeito à sociedade feudal. Espero que você tenha gostado e vem muito mais por aí. Vamos interagir um pouquinho agora. O que é que eu tenho aqui, né? Vamos ver a nega. Tá vendo? Ó, fingi bem direitinho, né? Que eu tava aqui sem conversar com ninguém. Foi lindo, foi lindo. Vai aparecer agora um monitor, certo? Cor mais linda do mundo, né? É o Jean. Jean da Cabeçona. Jean da Cabeçona. Como é que sabe se o cabo chega? Não, Cabeçona é só o que eu vejo, professor. Vamos lá. Johnny, eu não tenho 18. Deixa eu aqui fazer aqui uma atualizaçãozinha nessa esculhambaçãozinha aqui. Uma atualização, não vai demorar nem 7 minutos, não. 110 pessoas assistindo uma aula de carreiras militares. Macho, palmas para mim mesmo. Palmas para mim e para mim. De novo, viu? E para... detalhe, viu? Que foi? Só tem 3 dislikes. Só tem 3? Não fale não. Porque normalmente tu começa com 4. Já começa com 4. A negada já não gosta que eu falo com a língua presa, né? Tem problema não. Vamos ver aqui. Vamos ver se chamaram de corno, vamos ver se chamaram de viado. Quando vocês vêm por aqui, pergunte de novo, eu só peguei metade. Johnny, eu não tenho 18, já comecei para estudar. Francisco Alves Neto tem 17 anos, né? Queria saber mais ou menos quando vai ser o edital para o Piauí, eu não tenho noção, mas eu posso perguntar, já fica aqui a minha dica para o pessoal do blog do Alfacom, para falar muito sobre concursos do Piauí e do Rio Grande do Norte. A gente tem poucos, né? Poucas informações sobre Piauí e Rio Grande do Norte. Larissa e Raquel, sou nova aqui, pois seja bem-vinda, tá em boas mãos, professor Newton Matos, nem eu confio em mim mesmo, mas se você quiser confiar, tamo junto, né? Vai ter material, já tem material, né, Humberto? Tá no site o material? Foi postado? Se não, peça para postar. Mandei 3 materialzinhos bem bonitinhos, só ouro para você. Né? Travou o Rafael Brandão, pô, destrava, meu querido, tamo lá, Topurga. Feliz 2020, Francisco Alves, vai ter História do Brasil, a gente tá gravando, né? Isso é sobre a história geral, cai mais na SpaceX, via de regra é para SpaceX, né? É para SpaceX, porque você vai ter outros concursos, mas o foco é a história do Brasil, né? O foco é da história do Brasil. Tem dia certo? Não tem dia certo, mas você acompanha os eventos pela agenda do Alfa Concursos. Você acompanha os eventos pela agenda do Alfa Concursos. Aquisitor mor, devia ser inquisidor mor, que você quis falar, né? Mão morta, tostão de Pedro, certo? São impostos que eu disse. Não falaria de todos, né? Até porque você não precisa conhecer todos os impostos. Fala sobre a história do Brasil, acabei de falar, né? Quando é que a gente vai falar sobre a história do Brasil? Quando vocês vêm para o Acre, a única vez que o Alfacom foi para o Acre, eu não fui. Disseram que eu não era bonito o suficiente para ir. Mas agora eu vou, né? O foco é ESA, beleza, então vamos esperar a vezinha da ESA, né? Que rende para todo mundo, né? Santa Maria da Boca do Monte, Rio Grande do Sul.
fala um pouco sobre a queda do Império Bizantino. A gente tem uma aula só sobre a crise do Império Romano, certo? Só sobre a crise do Império Romano, tanto do Ocidente quanto do Oriente. E a gente fala, inclusive, das invasões bárbaras no Ocidente e da queda do Império Bizantino pela invasão dos turco-otomanos, inclusive, né, fala de Bizâncio, centro de esplendor cultural, Justinianos, o Codex Justinianos, né, para quem não sabe. É nós que tá. Olá, professor, boa tarde. Eu me chamo Thalisson, tenho 18 anos de idade, só 18 anos, Thalisson, já tem embutido aí que é de idade. Estou começando a estudar para ESA e vim conhecer o Alfacom no meio do ano. Tenho vontade de terminar meu ensino médio. E o que é que está faltando para você terminar esse ensino médio, tá ok? Você é de onde? Se você for aqui do Ceará, posso até lhe dar algumas orientações. Foco na PM Ceará. PM Ceará não cai história, né? Já caiu até 2006, mas não cai mais história. Ian Lemos, SpaceX, beleza. A aula agora está focada na SpaceX. Bruna Araújo está dizendo boa tarde, professor Ítalo Trigueiro. Não vou responder a Bruna não, porque senão eu falto a aula que eu tenho com ela meia-noite, né? Essa aula serve para a ESA também, história serve para tudo, mas na ESA o foco é história do Brasil. O foco é a história do Brasil. Samara Alfartana, Iago Ribeiro, Ian, certo? Todo mundo que está aí. Obrigado pela interação. O que é que a gente vai fazer agora? Fingir, né? Fingir. Ó, como é que a gente vai aqui? Olha o Humberto aqui, exclamação. Aqui, ó. Cantinho aqui, né? Cantinho aqui. Segundo bloco agora, né, Humberto? Qual é o segundo bloco aí? Renascimento comercial e urbano, né? Fingindo aqui, eu vou fingindo aqui. Fingindo costume. Tá, vem cá, acompanha, Humberto, vai. Vou começar essa aula bem legal. Acompanha comigo a câmera, vai. Passeando aqui, né? Aí, de repente, você está passeando aqui pelo centro da sua cidade. Aqui, né? Caminhando, vê a lousa branca. Aí você, olá, tudo bom, meu querido Alfartano, minha querida Alfartana? Vamos falar um pouquinho de história geral, vamos dar o gás aqui nessa história geral. E a gente vai trabalhar dentro dessa história geral uma coisinha que é bem legal, né? Que é renascimento. Renascimento. Nilton, pera ainda, meu querido. Eu tenho quantos renascimentos de extrema importância a serem estudados? Cara, você tem três renascimentos. Vamos botar aqui. Você tem 3 renascimentos. Então, vamos colocar aqui 3 renascimentos. Quais são os 3 renascimentos? Não vou colocar agora. Por que eu não vou colocar agora? Porque, primeiro, não é renascimento. Então, por que diabo é que você botou no título da aula que era renascimento? Por um motivo simples, eu queria contestar o termo renascimento. Porque renascimento é uma ideia de nascer de novo, e o que eu vou falar aqui não morreu nunca. Então, como é que nasce de novo aquilo que nunca morreu? Então, seria muito melhor que você entendesse como sendo crescimento ou expansão. Então não é renascimento. Ah, Nilton, mas no meu livro de história, se for mais antigo, se for mais conservador, é renascimento. Mas é expansão, o termo que eles querem dizer com isso. Nilton, agora você diz quais seriam os renascimentos. Então, aspas em vermelho para mostrar a importância. Aspas em vermelho para mostrar a importância. E a gente tem renascimento comercial. Renascimento. Olha, a aula fala sobre renascimento comercial e urbano, certo? Mas eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. O renascimento comercial é a base de tudo. Tudo. Nilton, mas como é que a aula fala sobre renascimento comercial urbano e você vai botar 3 renascimentos? Porque o terceiro renascimento que eu vou colocar é o renascimento cultural. O renascimento cultural. Agora apareceu comercial, urbano e cultural. Por que o comercial é a base de tudo? Você acha que Leonardo da Vinci teria como se dedicar a tantas atividades se não tivesse quem o financiasse a partir do mecenato? Então eu tenho que ter quem produza para que eu possa ter quem financia. Entendeu? Então, renascimento comercial. Renascimento urbano, você vai ver a disputa pela liberdade das cidades, o entroncamento onde se constituem as feiras, né? A questão comunal, certo? A questão das cartas de franquia. Então, você vai ver que a base é o renascimento comercial. Nilton, renascimento cultural, quando eu estudei, ele era da Idade Moderna, né? Começando ali em 1453, vai até 1789, com a famosa Revolução Francesa. Vou falar uma coisinha que é bem legal, certo? O renascimento cultural, ele se inicia na Idade Média, na Baixa Idade Média. Uma das primeiras obras do renascimento cultural é a Divina Comédia, do Dante Alighieri,
que inclusive é escrita em latim arcaico, ou me perdoe, em italiano arcaico, não em latim, viu? Para você ter uma noção, críticas aos valores que você encontra baseados, alicerçados, arregimentados no teocentrismo, tá ok? Só que vamos lá. Antes de falar desse renascimento, a gente vai ter que puxar uma setinha aqui e vai ter que lembrar que em outras aulas falamos de Baixa Idade Média. Então a gente vai pegar e vai colocar aqui Baixa Idade Média. Baixa Idade Média. Se você viu as aulas em sequência, foi quase nesse instante, certo? Mas se você deixou para estudar essa aula depois, então eu vou reavivar a sua memória. Entre o século XI, opa, ficou tortinho, né? Tortinho. Entre o século XI e o século XV. E eu tenho aí os dois períodos, que são importantes. O período que é o período de crescimento, e o período que é o período de contração. O crescimento mais ligado ao 11, do 11 ao 13, e o de contração mais ligado ao 14 e 15, e no de contração a gente coloca o termo crise. Isso é importante. Vai ser importante o termo crise e coloca aqui, como você bem já viu na aula anterior, certo? Crise ligada à fome, ligada à peste, encerrando com a guerra, sendo a principal aqui, a Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos. Essa Guerra dos 100 Anos, ocorrida entre 1337 e 1453. Guerra dos 100 Anos, entre 1337 e 1453. Então, a negada vai lá fazer a conta do dedinho, né? 116 anos, é isso mesmo. Então, a Guerra dos 100 Anos não dura 100 anos, ela dura 116. E é uma guerra por questões territoriais, pela sucessão do trono francês e pela posse do território de Flandres, que você vai entender o porquê que é importante quando a gente detalhar ali o renascimento comercial. Eu vim caminhando, né? Vou levar o que eu preciso para lá. Caneta preta, caneta azul, azul caneta. Se não escrevi, vai bater uma naneta. Né? Aqui, pronto, caneta azul, aqui. E você vem para cá, voltando aqui no que tange. Aí você diz, é agora, Newton, vamos começar renascimento comercial. Calma, meu querido, calma. Calma, primeiro tem aqui, né? Aqui, negócio, um contexto aqui, né? Histórico, contexto histórico, aula de história, né? Calma aqui, o renascimento, ele tem alguns antecessores, alguns, né, precedentes. E um acho que é interessante que a gente possa falar aqui, dentro desse renascimento, que é um assunto da Baixa Idade Média. Newton, qual é? As cruzadas, ainda bem que tem um R, ainda bem. As cruzadas, se não tivesse o R, a gente tava meio lascado, né? Cruzadas. Newton, de quando a quando? 1096, século XI, né? 1096. 1270. Papa Urbano II, Concílio de Clermont, 1095, mas elas começam efetivamente em 1096. Todo mundo chega junto, né? Se liga no tempo das cruzadas, se liga no tempo aí delas, né? Todo mundo chega junto. Porque entre 1096 e 1270, eu tenho aqui uma expansão. Se liga no tempo das cruzadas.
Porque sem tempo não adianta. Você tem que saber direitinho onde é que tem o tempo dessas cruzadas. Então, o que é que eu tenho aqui? 1096, 1270. Sabe de uma coisa? Para mim, Newton, a cruzada mais importante, ela ocorre ali em 1202, 1204. Mas você vai entender por quê. É chamada de Cruzada dos Comerciantes. A cruzada iniciada em 1096 é chamada de Cruzada dos Nobres. E eu tenho até Cruzada dos Reis, certo? Inclusive com a participação de Ricardo Coração de Leão. Já deve ter ouvido falar, né? Inclusive, né, Cruzadas, né, virou até filme, né? Balian, proteja os peregrinos. O cara nunca pegou na espada, né? Tem uma ascensão Jedi e sai matando todo mundo até encontrar Saladino, né? Saladino, líder dos turcos seljúcidas, que eram os turcos muçulmanos que estavam ali impedindo a peregrinação para a Terra Santa. Então, Newton, pera ainda, vamos pegar as cruzadas. Quais são os motivos aqui? Cara, eu tenho aqui 3 halls de motivos. Um hall com 3 motivos, né? Para explicar, que eu não sei falar o plural de hall. Plural de hall deve ser halls, né? Halls. House. Tá aqui um, né? Um aqui, 2 aqui, 3 aqui. Vamos começar pelo principal motivo. Qual é o principal motivo? O religioso, meu querido. O religioso. E por que o motivo religioso? É a libertação da Terra Santa. A libertação da Terra Santa. Da mão dos infiéis. Da mão daqueles que não praticam a religião cristã. Então, eu vou em busca. Só que, olha, que eu vou ter alguns motivos aí que são motivos acessórios, mas que ganham importância fora do comum. Primeiro motivo, que é o religioso, ele não vai ser atingido por completo. Não vai ser atingido. Mas tem um segundo motivo, que é o comercial. Esse comercial aqui, ele está muito ligado às cruzadas de 1202 e 1904, que é a cruzada dos comerciantes. Essa cruzada dos comerciantes, ela vai promover, inclusive, a reabertura do mar Mediterrâneo. Reabertura do mar Mediterrâneo. Aquele que quando você estudou Antiguidade Oriental, Roma, lembra não o Mare Nostrum romano, certo? O mar mais comercial da Antiguidade. Então, a partir desse momento, cara, eu vou ter aqui uma troca de mercadorias entre os comerciantes, né, que depois, né, serão comerciantes ligados à Itália, por enquanto são comerciantes de cidades italianas, Gênova e Veneza, que vão agora conseguir uma rota, uma abertura para a busca de produtos no Oriente, cravo, noz moscada, pimenta e produtos de luxo, como a seda. Quem nunca ouviu falar da famosa Rota da Seda, tá ok? E eu ainda tenho aqui motivos de caráter populacional. E, cara, assim, entre comercial e populacional, eu vou te dar aqui um bisuzinho. Que bisu é? Por exemplo, só o filho mais velho de um nobre, ele vai herdar o que é do seu pai. Só o filho mais velho de um nobre, ele vai herdar o que é de seu pai. Nada mais, nada menos. Ele vai herdar o que é de seu pai. Então é muito comum que o indivíduo adentre a vida sacerdotal ou vá, né, em busca de uma relação de vassalagem. Porém, muitos veem na busca pela redenção da alma, combatendo os infiéis, também uma oportunidade de conquistar novas terras. Então você imagina, não é terra em qualquer canto, não é terra em Alphaville do céu. É terra na região da Serra Santa. É terra ali próxima de Jerusalém. Mergulhou, sobe com Jesus. Então, a partir desse momento, o que é que eu vou ter? Boa parte dos nobres tentando conquistar terras que têm um valor espiritual incomensurável, mas que também tem um valor econômico bem forte. E isso vai fazer com que eles possam, né? Por isso que eu falei,
Tem cruzada dos reis, tem cruzada dos nobres. Tá ok? Não precisa conhecer todas as cruzadas. Né? Ao todo, acho que são 8 cruzadas, não precisa conhecer todas. Agora também, meu querido, tem um problema. Qual é o problema? Você acredita que a população em algumas regiões da Europa ela dobrou, mais do que dobrou, e que agora a busca por novas terras férteis, novas oportunidades, ela está latente. Imagina aí, aquela que detém o pensamento da época, que é a igreja, ela chega e diz assim: eu te benzo, eu te curo, meu filho, vá que nenhuma faca pode penetrar o seu bucho, vá que nenhuma faca pode cortar o seu pescoço. O cara vai ungido pela bênção do Papa, e ele vai chegar lá e vai ver que é melhor ter um escudo do que essa unção. Newton, então, querendo ou não, é uma forma de escoamento populacional. E essa forma dá certo, porque quem não chega ao seu destino, certo, acaba morrendo no meio do caminho e diminuindo o tamanho da população, querendo ou não. Mas isso aí, as cruzadas, essa disputa aí de caráter militar, né, religioso, elas são um fator. O fator que permite a reabertura e o intercâmbio com o Oriente, fazendo com que assim eu tenha, querendo ou não, aí novas possibilidades comerciais. Novas possibilidades. Mas eu também quero te falar uma coisa, certo, a respeito disso aqui. No que tange a Baixa Idade Média, eu tenho que te lembrar que nessa Baixa Idade Média, a economia ainda é uma economia agropastoril. Agropastoril, tá em preto. Agropastoril. Agropastoril, não sei mais nem se tem hífen. Também sou professor de português. Agropastoril. E essa economia agropastoril, certo? Ela vai ser uma economia, vou botar bem aqui, ó. Ela vai ser uma economia que vai receber o auxílio durante esse período aqui, né? Que é o período do crescimento, do desenvolvimento de novas técnicas. Desenvolvimento de novas técnicas. Como, por exemplo, a charrua, que é uma espécie de arado, certo? Como, por exemplo, o peitoral, que vai permitir que os cavalos, os bois, eles possam arar melhor o terreno. A ferradura, que é colocada nos cavalos para que eles possam ter a proteção de seus cascos, principalmente em terreno irregular. E o moinho de vento, o moinho movido a água, que é o moinho que vai fazer com que essas novas técnicas, elas sejam, na verdade, o moinho que é uma das novas técnicas e vai fazer com que você olhe para a Idade Média com um olhar diferente. Estou falando de um período de inovações. Agora sim, aqui eu vou colocar aqui como exemplo, ela é legal porque você vai ver que até hoje, ó, exemplo, a rotação trienal. A rotação trienal. Newton, o que é essa rotação trienal? Vê se eu consigo aqui, ó. Vê aqui. Eu tenho um campo. Divido esse campo aqui em 3 faixas. E detalhe, divido essas faixas aqui. Em outras faixas. Aí eu vou ter campo 1, campo 2, campo 3, cultura A, cultura B, cultura C, cultura A, cultura C. Newton, como assim? Simples. A e B, C descansa. Beleza? A e B, C descansa. No próximo ano, como é que vai ser o cultivo? B e C, A descansa. Newton, no próximo ano, A e C, B descansa. E detalhe, eu posso variar a produção. Newton, como assim? Eu posso cultivar aqui no início o A, mas eu posso variar para o cultivo de uma outra cultura. Porque mesmo que eu tenha 2 anos consecutivos com o campo trabalhando, a cultura diferente vai extrair nutrientes diferentes
permitindo que mesmo atuante o solo descanse. Isso aumenta ou não aumenta a produtividade? Isso parece muito, não sei se acontece aí no estado, cidade que você está me vendo, quando você vai marcar um racho, uma pelada, num campo society de grama natural, tem lá 3 campos, mas o cara que só tem 2 funcionando. Por quê? Porque se ele botar os 3 para funcionar ao mesmo tempo, o ano todo, a grama dos 3 vai morrer e ele vai ficar sem o seu sustento. Então ele deixa o A e o B funcionando e o C descansando por 3, 4 meses. Aí quando o B e o C trabalham, o A descansa por 3, 4 meses, permitindo assim que ele tenha 2 campos sempre em constante funcionamento. Então a rotação trienal, essa tentativa de exemplo aqui que eu fui te dar, mas ela fica como exemplo de novas técnicas. O arado de ferro, a charrua, o peitoral, a ferradura, o moinho, mas eu preferi colocar aqui a rotação trienal de culturas, a rotatividade de culturas, tá ok? Então até aqui eu acho que está tranquilo, Só que eu ainda tenho algumas outras informações para te dar. Nilton, que tipo de informações você tem para me dar? Com o passar do tempo, você vai ver que esta nova agricultura, ela vai me produzir excedentes. E esses excedentes serão comercializados. Nilton, e onde é que esses excedentes serão comercializados? Vem para cá comigo. Vou pegar aqui a caneta azul. Vem para cá. O renascimento comercial, ele está muito ligado à retomada de rotas. Retomada de rotas. Onde 2 se destacam. Quais são as 2 que se destacam aqui? A do Mar do Norte, muito mais ligada às cidades alemãs do Sacro Império Romano Germânico, a parte germânica, as alemãs. Esse Mar do Norte aqui vai ser controlado pela Liga Hanseática, que é um conjunto de cidades, né, cujos comerciantes têm grande prestígio e eles controlam o comércio naquela região, Liga Hanseática, certo? E a do Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo. Agora eu te faço uma pergunta. A retomada dessas rotas, que vai abrir possibilidades de comércio, também vai gerar isso aqui, ó. Essas rotas, elas são rotas para que você possa adquirir o produto, buscar o produto na fonte. Só que você vai ver, tá torto isso aqui, ajeitar. Só que você vai ver, acho que piorou, é nem que eu vou conseguir. Vamos lá, nem que eu apague tudo, que eu tô vendo que tô apagando tudo ali. Pronto. Ficou lindo, agora vamos ajeitar, né? Aqui tinha o quê, meu Deus? Tinha uma setinha e aqui tinha mar. Mar, caguei foi tudo. Vou escrever de novo esse diabo aqui. Mar. Pronto. Essa retomada de rotas vai provocar o que nós chamamos de entroncamentos. Nilton, vamos ver se eu sei o que é entroncamento. Vem aqui comigo, para cá. Eu tenho aqui do A para o B. Eu tenho aqui do C para o D. Eu tenho aqui do E para o F. Olha que legal. 1, 2, 3 entroncamentos. E é nesses entroncamentos aqui que se desenvolverão boa parte de uma coisa que você vai gostar muito. Boa parte de uma coisa que são as feiras. Dentre as quais, as mais conhecidas, a Feira de Flandres, certo? Entre a Bélgica e a Espanha, se eu não me engano, e Champagne, na França. As feiras. Para que servem essas feiras? Por escoamento de excedentes. Então agora eu vou lá onde o cara está passando para comprar. E você vai ver que essa é a parte legal. Vou pegar essas feiras aqui
certo? Vou trazer para cá, ó. Vou trazer para cá. Feiras. Onde é que essas feiras se instalavam? Comigo aqui, ó. No entroncamento das rotas comerciais. Elas revitalizam, reavivam, reaquecem, certo? As cidades. Cidades. Só que deixa eu lhe falar uma coisa. Essas primeiras cidades, elas pagam ainda impostos aos senhores feudais e estão subordinadas a toda a burocracia, pesos, medidas, até as moedas que estão voltando a ser utilizadas, a atividade bancária também vai voltar a ser feita. Então eu vou ter aqui nessas cidades, certo? A tentativa de liberdade delas, mediante, obviamente, o pagamento ou então a luta com a mediação da igreja. Então o que é que eu vou ter aqui? As cartas de franquia. A busca pelas cartas de franquia, certo? A busca pela carta de franquia. Se alguém tiver informação aí de agropastoril, como é que escreve, me avisa, que eu até agora estou incomodado. Cartas de franquia. O que são essas cartas de franquia? Essas cartas de franquia, elas são o documento, o fruto da luta, da libertação das cidades, da autonomia. E isso vai vir depois. Busca da autonomia dessas cidades. Isso vai vir depois. Depois quando? Quando se vai ter aliança com o principal dos nobres, mas que andava sumidinho das nossas histórias, que é o rei. Com o principal dos nobres, mas que andava sumidinho das nossas histórias, que são os reis. E você vai ver também que nessas cidades aqui, certo, que surgem das feiras, oriundas da retomada de rotas comerciais, eu vou ter a presença daquilo que muitas vezes fortalecem essas cidades, que são os burgos. Burgos. Newton, que são os burgos? São territórios, até certo ponto fortificados, ainda era um clima de muita insegurança, onde se estabelece um comércio, mais pessoas vão chegando, e nesses burgos, aqueles que para ali vão com a finalidade comercial, vender os seus excedentes, certo? Acabam constituindo uma camada social que você vai conhecer muito bem depois, que é nada mais, nada menos do que a burguesia. A burguesia. Então, querendo ou não, você acaba tendo associado a esse renascimento comercial e urbano a existência da burguesia. A existência da burguesia. Mas eu tenho outra informação que eu quero dar com relação ao renascimento comercial. Por isso aí, o asterisco vermelho. Então vem aqui comigo. Deixa o pincel vermelho aqui. Basta levar o pincel preto. Já tem vermelho aqui. E com relação a esse renascimento comercial, eu quero que você conheça as corporações de ofício. Corporações de ofício. O que são corporações de ofício? Vamos lá. Vou tentar descrever a bem grosso modo. São uniões de artesãos com a finalidade de regulamentar a profissão, com a finalidade de estabelecer, etapas do sistema produtivo, embora todos conheçam todas as etapas do sistema produtivo, ainda não tenham aí uma alienação do trabalho, certo? As corporações de ofício. Dentro dessas corporações, eu vou ter quem? Eu vou ter três classes, três etapas. Classes não, três etapas de aprendizado. Quais são as três etapas do aprendizado? Eu vou ter quem aqui? Eu vou ter os aprendizes, geralmente mais jovens, não recebem pelo seu trabalho. Eles vão aprender o todo da produção, mas não terão autonomia para produzir sozinho, nem terem sua própria corporação de ofício ou guilda, também chamada assim. Os oficiais, que são indivíduos que já recebem pela sua remuneração, estão no estágio acima dos aprendizes, eles não estão mais em fase de aprendizado, mas estão em fase de aperfeiçoamento, até chegarem a mestres. Mestres, que através, em alguns locais,
de testes bem rígidos, chegam ao patamar mais alto, capaz, inclusive, de ensinar aos outros e terem a sua própria corporação. Então, você imagina aí que eu tenho marceneiros. Eu tenho que ter o conhecimento desde a melhor madeira cortada na floresta, até qual é o melhor tipo de corte, até de que forma eu vou pregar uma peça na outra. Então, eu vou primeiro aprendendo etapa por etapa, depois estou dentro da produção de maneira mais atuante, mas eu passei por todas as etapas, desde o corte até a pintura, e depois sou mestre, eu sou aquele que realmente comanda, eu sou aquele que realmente tem um conhecimento mais aprofundado da situação. Então, veja bem, olha a quantidade de informações aqui que você tem sobre renascimento comercial, renascimento urbano. Agora, Nilton, eu achei interessante, porque você não falou, vamos aqui também, sublinhar renascimento urbano, porque você não falou de renascimento cultural. Por mais que o renascimento cultural ele tenha iniciado durante esse período que a gente chama de Baixa Idade Média, ele vai se desenvolver mais fortemente durante a Idade Moderna. Então ele fica aqui, mas sim como forma de mostrar que é um renascimento, mas não efetivamente, certo? É um renascimento que nós falaremos nesse momento. Nilton, mas você colocou aqui também, um período de contração, um período de crise, fome, peste, guerra. Isso aqui vai ser mote para que a gente fale, inclusive, da formação dos Estados Nacionais, porque a Guerra dos 100 Anos, ela vai ajudar na formação de 2 Estados Nacionais europeus que são bem conhecidos, que são a França, certo? Fruto direto da Guerra dos 100 Anos, e a Inglaterra, que vai viver ainda outra guerra, que é a Guerra das Duas Rosas, tá ok? Mas isso a gente fala em outro momento. Então, desejo tudo de bom. Espero que tenha entendido. Vem comigo. Tá ok? Vamos lá, pessoal. O concurseiro militar está dizendo, o movimento comunal entra nesse meio, entra sim. O movimento comunal é o movimento pela aquisição de cartas de franquia. É o movimento pela libertação das cidades, comandado principalmente na burguesia, que depois vai fazer uma aliança com o rei, promovendo os primeiros estados absolutistas, certo? Ian Lemos, hoje vai ter que voltar no tempo, não entendi não, mas tudo bem, né? Não entendi. O que é que eu tenho aqui? Quem foi que interagiu? Vamos lá, voltar. Essa aula serve para a PM Bahia, eu não tenho de cabeça o edital de história da PM Bahia, mas a PM Bahia eu acho que é só história do Brasil, certo? História do Brasil. Quem mais que eu tenho aqui? Filho do trigueiro, melhor, nada de filho do trigueiro. Falando em trigueiro, tinha que estar estudando geografia hoje, né? O trigueiro tem 2 filhas, o trigueiro. Filha, né? 2 filhas, ele disse que é dele, né? É que cria, né? Já vi que ninguém vai ajudar mesmo. Poxa vida, o que foi, Nileide? Pergunte. Estou aqui agora para lhe ajudar. Vai estudar. O que é, Nileide? O que é que ela perguntou? Procurar aqui. Inspetor. Deixa eu bater o... Meu curso ia ser prorrogado e não foi. Preciso de ajuda do atendimento. Mas tem telefone, Nileide. Você mandou um e-mail, mas tem lá no telefone. Vamos lá. Pessoal pedindo para me seguir no Instagram. Certo? Vou sair aqui do meio para você tirar o print enquanto eu bebo água. Bem rapidinho. Fala, Humberto. Porque o Jean já ia apagar o quadro, cara. O Jean já ia apagar o quadro. Esse bicho não sei não, eu. Foda. Esse bicho é doido mesmo. Só tem tu, Jean. Só tem tu. Cadê, pessoal? Vamos lá, deixa eu atualizar aqui. Atualizar aqui, ó, deram espaço pro print. A Bruna Figueiredo passou o telefone do atendimento. Manuel Neto, nascimento da burguesia, o desenvolvimento e a conscientização da burguesia, basicamente, enquanto classe, né? Essa burguesia que você fala tanto quando está estudando século XIX, principalmente através, né, das obras do Karl Marx, né, o marxismo científico aí, você vai ver. Quem mais? Concurseiro militar, movimento comunal, o Ian. Então, tá escrito reabertura, eu botei reabertura, apagou agora. Reabertura, foi mal, então já fica aí. A mais importante cruzada foi, para mim, a cruzada comercial, né? Embora
Você tem a Cruzada dos Reis, né, que vai provocar a morte de Ricardo Coração de Leão, que vai acabar, certo, se transformando em um pé para que em 1215 se estabeleça a Carta Magna na Inglaterra, que é uma matéria que a gente, né, acaba até colocando em direitos humanos. O Ian está perguntando, cai muitas questões de idade média nesse PSEC, se na tua prova cair um ou duas, aí já vai ser muito. Se caiu para trás ou não, a quantidade não é tão grande, mas tem que abordar o edital inteiro, né? Que começa lá com a sociedade medieval do século V ao XV e depois vai para o renascimento comercial e o renascimento urbano, né? E o renascimento urbano. Deixa eu ver aqui se estava escrito reabilitura mesmo. No print. Reabilitura, onde é que tem isso aqui? Não sei onde é que tem reabertura. Acho que era retomada, não? Retomada. Estou vendo aqui não. Mas enfim, de boa. Vamos lá? Vamos agora para uma terceira parte da nossa vida aqui, né? Uma terceira parte da nossa vida. O que é que a gente vai falar aqui? Vem para cá. Aquele mesmo esquema, fingindo de doido, né? Chegando aqui, fazendo nada, conversando, dizendo que o Humberto tá careca, que o Jean é viado. Mas a gente fica aqui, né? Aí pronto, aí... E aí, meu querido Alfartano, minha querida Alfartana, tudo bem? O que é que a gente vai fazer agora, ó? Falar um pouquinho dos estados nacionais. Estados, agora sim, o negócio tá pesado. Rapaz, ô esculhambação, ó. Eu vou ser o primeiro de todos que estou gravando ao vivo e vou recomeçar a aula, porque escrevi errado. Ó, esculhambação, olha aqui, ó. Finge comigo, finge demência, finge costume. Vai lá, Humberto até já pegou o time da coisa. E aí, meu querido Alfartano, e aí, minha querida Alfartana, olha aqui, ó. A gente vai falar aqui dos estados nacionais europeus da Idade Moderna. Estados nacionais europeus da Idade Moderna. Obviamente, meu querido, o enfoque, o ênfase, ele vai ser dado aqui para 4 países. 4 países. Quais são? Portugal, Espanha, aliás, né? Do mesmo jeito que Portugal, entre aspas, descobriu o Brasil lá do século XVI, no século XV ainda, né? Descobriu o Brasil, entre aspas, pelo amor de Deus, descobriu, né? Os brasileiros agora descobrem Portugal, redescobrem Portugal, que o que tem de brasileiro em Portugal, meu amigo, não está na história. Chegou em Portugal, faz, e aí, pega 5 cearenses, que também são brasileiros, mas que você não saiba. Tá ok? Então, Portugal e Espanha. Aí depois eu tenho a França, Paris, Cidade Real Feia. Nem se compara com Heriutaba, Iraúçuba, certo? O sertão do Piauí, o sertão do Maranhão, não se compara não. Sertão não, interior, né? Do Maranhão. França e a Inglaterra. Newton, mas tem 2 países que eu acho tão importantes, que é, por exemplo, a Itália e a Alemanha. Concordo, tem extrema importância, mas não se formaram nesse período. Eles têm o que nós chamamos de unificações tardias. Para ter noção, vão se formar lá no século XIX enquanto estados centralizados, tá ok? A formação desses estados nacionais está ligada a uma coisa que você precisa conhecer. Aliás, eu vou colocar os nomes aqui. Mas nós trabalharemos esses assuntos, esses 4 assuntos, em aulas posteriores, falando de determinados assuntos. Newton, como assim? Eu não estou entendendo. Pois você vai entender. Por exemplo, Portugal, lá no final do século XIV, unifica toda a sua burocracia em torno de Dom João através de um evento chamado Revolução de Avios. Revolução de Avios. Dom João, mestre da Casa de Avis, século XIV, final dos anos de 1300, ele vai acabar tendo poder em suas mãos por conta de uma crise sucessória no trono português que poderia virar uma recolonização.
Mas quando é que a gente vai falar isso, de centralização precoce portuguesa? Quando a gente estiver discutindo o processo de expansão marítimo-comercial, mostrando por que Portugal foi pioneiro desse processo, para que a gente não esteja lotando o nosso HD com a Revolução de Avisos. Lembrando que Portugal, a formação do território português, também está muito ligado àquilo que nós chamamos de Guerra de Reconquista. Haja vista que é parte, né, da nobreza portuguesa que vai tentar ajudar os espanhóis na expulsão dos árabes muçulmanos, dos mouros. E essa mesma guerra de reconquista, ela é muito importante para a configuração do Estado espanhol. Guerra de reconquista. Guerra de reconquista. Por quê? Porque através do casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, dois representantes das 4 famílias mais importantes da Espanha naquele momento, os reis católicos, que eu terei a definitiva centralização dos poderes dentro do território espanhol, o que também será muito comentado quando falarmos de expansionismo marítimo comercial, mas no caso das técnicas utilizadas pelos espanhóis, que são técnicas diferentes das dos portugueses. Os portugueses investem no périplo africano e os espanhóis na navegação para o ocidente. No caso da França, eu tenho a Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos. Aqui 1385, 1492 e a Guerra dos 100 Anos, certo? Ali entre 1337 e 1453. Detalhe, depois disso eu vou ter inclusive uma outra guerra na Inglaterra, que é a Guerra das Duas Rosas, Rosa Branca, Rosa Vermelha, representando o brasão das famílias York e Lancaster, mas eu falo disso já já. Então, no caso da França, a Guerra dos 100 Anos, ela é uma guerra que tem um viés de sucessão do trono, tem um viés de possessão territorial e de controle comercial, inclusive da região de Flandres, que você já conhece, por conta do desenvolvimento das feiras, que está mais ligado ao renascimento comercial e urbano. Então, aqui nessa Guerra dos 100 Anos, além da importância que se dá para a formação do Estado francês, para o poder que a monarquia francesa centraliza, também tem a questão da participação de uma mocinha, a Virgem de Lisieux, uma mocinha chamada Joana d'Arc, que é muito importante, inclusive se você é católico, Santa Joana d'Arc, que acabou sendo traída pelos próprios franceses, tá ok? E no caso da Inglaterra, a Guerra das Duas Rosas. Guerra das Duas Rosas. Parece muita coisa, mas prova não cobra muito detalhadamente, certo? Esse processo interno de formação. Eu acho que hoje as provas têm muito mais a cobrança do todo do que das peculiaridades. Mas vamos ver aqui o que é que eu chamo de cobrança do todo. Esses estados nacionais, no período em que passam a se formar, eles vão ser chamados de estados modernos. Estados modernos. Depois, já deixam de ser chamado assim. Ser chamado de antigo regime depois. Mas no começo, estados modernos. Então a gente coloca aqui os estados modernos. Os estados modernos. Você vai ver que esses estados modernos, eles vão se alicerçar muito fortemente no que tange a economia, em um modelo de exploração primitivo de capital, certo? Que é o mercantilismo. Alguns chamam de capitalismo comercial. Mercantilismo. Mercantilismo. E esse mercantilismo aqui, ele vai ser baseado em alguns critérios, que você vai ver em várias aulas. Que tipo de critérios, Nilton? Você vai ter um metalismo. Metalismo. Busca por balança comercial favorável. Balança comercial favorável. Favorável. O intervencionismo estatal. Intervencionismo estatal. O protecionismo alfandegário.
E por isso que esse assunto tá tão ligado a grandes navegações, a expansionismo marítimo comercial, porque você vai ter também o colonialismo, que vai ligar esse assunto aqui ao expansionismo marítimo comercial. Expansionismo. Expansionismo marítimo comercial. E bem aqui, politicamente, a política, ela vai estar baseada aqui, certo? Em um outro viés, que é o absolutismo. Absolutismo monárquico. Absolutismo monárquico. E esse absolutismo monárquico, ele vai ser baseado na centralização. Centralização dos poderes na mão de uma figura. E essa figura vai ser quem? Nada mais, nada menos do que o monarca, o rei. O rei. Inclusive, você deve ter ouvido falar de um rapaz chamado Luís XIV, o rei francês, intitulado Rei Sol, quando ele fala L'État c'est moi, o Estado sou eu. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo que todos os poderes do Estado estarão nas mãos dele. O poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Aí você diz, o Newton está só reproduzindo os poderes que eu já conheço, formalizados e, querendo ou não, muito atuantes no Brasil, mas outros que, com o passar do tempo, acabaram, entre aspas, se enfraquecendo, que é o poder religioso e o poder militar. E o poder militar. E boa parte do poder do rei vem principalmente de uma aliança. Vamos ver se eu consigo aqui estabelecer aqui um negócio. Pegar aqui, ó, um asterisco. Para cá, Humberto, caneta azul, leva preta. Pegar um asterisco aqui. Um asterisco. Estados modernos aqui, né? Estados nacionais. Pegar esse asterisco aqui e jogar para cá, ó. Aquele mesmo asterisco, ó. Uma aliança entre a burguesia e o rei. Tem historiadores que contestam essa aliança. Mas por que que o rei, ele serve aos anseios da burguesia naquele momento? Porque o rei vai ser responsável por uma desburocratização. Então você imagina que para que os burgueses eles pudessem trazer suas mercadorias para o comércio nas feiras, para que eles pudessem pegar mercadorias lá no Mar do Norte, pegar mercadorias na rota do Mediterrâneo, era necessário que eles pagassem uma série de taxas, uma série de impostos, passando por feudos diferentes, por conta da descentralização, tanto territorial quanto política, pesos e medidas diferentes, dificultando assim as transações comerciais e a atividade bancária. Então, com o passar do tempo, essa burguesia entende o rei como sendo uma desburocratização e uma possibilidade que, mesmo que naquele momento não seja ela a burguesia a classe dominante, mas de possível fortalecimento econômico e que depois configuraria, certo, um poder em outros territórios, em outras partes, certo, da conjuntura política. Então, essa relação burguesia-rei é uma burguesia muito presente na formação desses estados modernos. Mas eu quero botar aqui um outro asterisco, que é um asterisco desse absolutismo monárquico, e trazer para cá. Não é simplesmente, aliás, é melhor botar o asterisco de outra cor, porque já tem um asterisco azul para você não confundir na hora do print. O absolutismo monárquico. Então, o que é que a gente faz quando a gente fala de absolutismo monárquico? Nada mais, nada menos do que a gente fala dos teóricos do absolutismo. E aqui
E aqui eu escolho 3 para falar com vocês. 3. Quais são? Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. Jacques Rousseau. E Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, Rousseau e Maquiavel serão os escolhidos. Claro que eu tenho outros. Você pode perguntar, Jean Baudin, tudo bem, também é um teórico, mas na minha aula aqui, por uma questão inclusive de tempo, eu escolhi esses 3 que me permitem entender essa centralização política na mão do rei. Uma relação com a igreja, uma relação com a própria burguesia. Por quê? Vamos pegar aqui, por exemplo, o Hobbes, né? Obra, o Leviatã. O Leviatã. Mas eu vou colocar sobre... Aqui, ó. Leviatã. Certo? O Jacques Rousseau. Jacques Rousseau. A política segundo as Sagradas Escrituras. Certo? E o Nicolau Maquiavel, o príncipe. Não vá confundir com o Pequeno Príncipe, não, pelo amor de Deus. Senão você vai dizer, o Nicolau Maquiavel falou da rosa, te tornas responsável eternamente por aquilo que cativas. Não, pelo amor de Deus. O príncipe, né? Leviatã, número 1. Thomas Hobbes. 2 pontos sobre ele. Defesa da propriedade privada. Defesa da propriedade privada. Número 2, contrato social. Ele é um dos contratualistas. E é muito comum que você, quando fale dele, pegue uma expressão. O homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Para ele, o homem nasce mal. E é por isso que é necessário esse contrato social. Por quê? Porque só quando você detém uma instituição, no caso o Estado, representado na figura do rei, forte o suficiente para regular as relações sociais, é que você pode se sentir confortável para poder ter alguma coisa, para poder transformar bem comum em propriedade privada através do trabalho. Por isso que ele é um defensor da propriedade privada, porque a propriedade privada só assim se transforma quando você exerce o seu trabalho sobre ela. Obviamente, a obra de Hobbes ela é muito criticada por alguns, né? Até porque quem muito o critica no ponto de vista de pensamento diferente é o Jean-Jacques Rousseau, o iluminista. Mas o Hobbes, nessa ideia do homem é lobo do homem, nessa ideia do contrato social, terei outros contratualistas, como John Locke, como o próprio Rousseau, só que eles veem diferente essa visão de contrato social. Olha o que é que a gente vai ter aqui como contrato social. Você abrir mão de parte da sua liberdade. Você abrir mão de parte da sua liberdade para que você tenha um governo forte. Em contrapartida, esse governo lhe dá a segurança para que você tenha a sua propriedade privada, dentre outras coisas. Por quê? Protegendo você do próprio homem. Entendeu? Então, Hobbes, ele justifica a necessidade de uma instituição, Estado forte, para que você possa ter propriedade privada, produzir, colocar trabalho em cima da coisa. Então, é por isso que o Hobbes, para você, Leviatã é um monstro mitológico, aí você vai ver que ele vai fazer essa comparação com o próprio Leviatã com relação ao homem, então, defesa da propriedade privada e o contrato social. A política segundo as Sagradas Escrituras, do Jacques Rousseau, né? Cara, assim, ele não é autor do direito divino, não é.
Povos, inclusive da própria antiguidade, já davam direito divino ao seu soberano. Quem nunca ouviu falar do faraó no Egito, que era o próprio Deus, o Patesi na Mesopotâmia, que era um representante de Deus. Mas no caso aqui, olha o que é que eu tenho. Eu tenho aqui uma reformulação, uma adequação ao momento da teoria do direito divino dos reis. Teoria do direito divino dos reis. Então, Newton, me explica melhor isso aqui. Cara, claro como a água. Claro como a água mesmo. O rei é um escolhido por forças não terrenas. O rei é um próprio escolhido de Deus. Então aqui eu vou aproximar muito o poder de Deus ao clero, não fazendo com que o clero perca a importância. Então, se o rei ele é o escolhido, o rei não pode ser contestado. Nesse período aqui, o principal crime que você pode cometer é o crime que lesa a majestade, é não confiar na própria escolha divina. Contestar o rei é contestar a escolha do próprio Deus. Então a teoria do direito divino vai dar essa aura de quase infalibilidade ao monarca, ao soberano, ao representante do Estado. E o Nicolau Maquiavel, na obra O Príncipe, lembrando, né? Maquiavel é italiano, certo? Ou pelo menos, né? Fez fama associado aos italianos. E esse Maquiavel aqui, ele vai estabelecer uma moral que está acima de todas as outras. Que moral é essa? A moral política. A moral política. O Príncipe, uma obra que Maquiavel, ele cria para que ele mostre uma receita de como ascender ao poder e lá estando não ser destituído, não ter o seu poder usurpado. Então Maquiavel ele cria uma receita de como se tornar um príncipe, um rei. Aí você diz, mas se Maquiavel sabia a receita, por que ele não usou para ele mesmo? Justamente por saber a receita, sabia que ele não tinha os ingredientes necessários. Maquiavel não tinha em suas mãos tudo aquilo que era necessário para que ele pudesse se transformar no príncipe real. E ele, inclusive, estabelece um projeto, uma espécie de Frankenstein político, certo? De uma conjuntura, de pedaços do que eram características dos principais líderes do período passado, até o momento em que ele viveu. E ele, Maquiavel, enaltece as qualidades de cada um e estabelece o que o príncipe ele deve fazer para atingir um patamar que nunca será igual, mas pelo menos se transformará em um norte, para que esse príncipe ideal, criado pela conjuntura de valores que são de pessoas do passado e que foram brilhantes, ou que pelo menos dentro do que se proporam fizeram muito bem, ele, Maquiavel, ele vai estabelecer um norte a ser seguido e você pelo menos chegará no caminho que será o caminho necessário para que você seja um príncipe real. E inclusive é muito assim atribuído a Maquiavel aquela frase, os fins justificam os meios. E na verdade você vai ter noção de que Maquiavel ele não é autor dessa frase. O que Maquiavel falava é que quando você tem a necessidade de se manter na política, de ascender à política, de subir ao trono, você deve esquecer boa parte de valores que podem te atrapalhar até chegar ao seu destino. É por isso que Maquiavel ele vai falar que a moral política ela é uma moral própria. Então, para ele, não importa quais são os recursos necessários para que isso seja atingido. Por isso que se criou essa ideia dos fins justificam os meios. Se tiver um príncipe tem que ser amado, assim como também tem que ser temido. E se em determinado momento ele estiver de escolher entre ser amado e ser temido, ele deve escolher ser temido. Então Maquiavel, ele diz que o rei, o príncipe, esse que tem o poder do Estado, ele tem uma missão, né? Maquiavel, ele vai viver, né, na Itália, que só vai se unificar muitos anos depois. Mesmo com o poderio econômico italiano, você vai ver que
que a Itália só vai se unificar lá no século XIX. Então Maquiavel ele tinha a ideia de que a centralização poderia promover, né, um Estado italiano forte. Mas Maquiavel acabou escrevendo talvez o livro para a pessoa errada, que foi Lourenço de Médici, mas depois desse livro ele vai ser utilizado aí por outros indivíduos, né? Inclusive pelo próprio Napoleão Bonaparte, o imperador francês, ali no ano de 1904, né? Fruto do fim da Revolução Francesa, mostrando aí que boa parte das ideias de Maquiavel poderiam ser aplicadas na prática. Esses aqui são teóricos do absolutismo, indivíduos que justificam a centralização dos poderes na mão do rei para que eu tenha um Estado forte, para que eu possa fazer desse Estado, certo, algo que efetivamente venha a estabelecer a acumulação, a busca de novas riquezas. Nos Estados nacionais europeus, como eu falei, você vai ter que conhecer pelo menos o mínimo necessário, coisas que nós vamos esmiuçando em outras aulas, né? No caso de Portugal, a chegada de Dom João ao poder, através da crise sucessória, que coloca ele, mestre de aviso, no poder. A Guerra de Reconquista, a expulsão dos árabes muçulmanos, promovendo assim a centralização desse poder absolutista, nas mãos dos reis católicos. Inclusive, eis aqui 2 grandes países católicos da Europa, né? A Guerra dos 100 Anos, que vai culminar com a derrota dos ingleses frente aos franceses, promovendo assim um aumento do poder do rei francês, né? Promovendo assim a possibilidade dele conter poderes absolutistas e no futuro a França seria, certo, o principal ícone desse absolutismo. E a Guerra das Duas Rosas, entre a família York e Lancaster, não são as famílias que sobem ao poder, na verdade é uma junção dessas famílias, que é a família Tudor que sobe ao poder, promovendo assim a centralização em torno da monarquia inglesa e fazendo com que assim o poder absolutista pudesse ser instituído naquele país, só que com algumas ressalvas, haja vista que você vai ter em 1215 a Carta Magna, lá no período das Cruzadas, que vai limitar o poder do rei João sem terra, tá ok? Então, centralização política, absolutismo, formação de estados nacionais, é isso que a gente tinha para hoje, é isso que a gente tem para agora, tá ok? Então, tudo bem. Voltando aqui, pronto. Nossos 3 blocos são gravados. Cadê? O que é que eu tenho aqui o pessoal falando? O metalismo não entra ali no mercantilismo? Tá aqui o primeiro, metalismo. Entra ali sim. Mas a Inglaterra e a Espanha não começaram as unificações também devido à Guerra dos 100 Anos? Inglaterra e França, né? Inglaterra e França. A Espanha é pela Guerra de Reconquista, tá ok? Cadê o pessoal? Mais perguntas? Mas o professor vai para o presencial de Cascavel esse ano, da aula preparatória da SPSEC? Vou sim. Inclusive estou no presencial de Cascavel agora dia 6, dando aula para o conteúdo da Polícia Civil do Distrito Federal. Todo esse conteúdo está no livro da ESA, parte desse conteúdo para a História Geral é para SPSEC, tá ok? A mais importante cruzada, já perguntaram para mim, foi a cruzada, né, dos comerciantes, 1202, 1204. Então, pessoal, cadê? Égua do cansaço mental, aula boa. Espero, Murilo, que tenha gostado realmente da aula, viu? Espero realmente que tenha gostado da aula. Material para vocês, pessoal, então a gente vai encerrando aqui nosso evento, né? A gente teve aqui, né, a gravação de 3 blocos ao vivo, a cara de lata, assim, que é para você ver a qualidade nossa. Claro que você notou que foi muito natural, né, Humberto? A gravação dos blocos, a entrada, a saída, foi uma coisa assim, muito natural. Você viu que eu fiz até passeando. Tá passeando, passando aqui na beira-mar, o que foi que eu fiz? Comecei o bloco, né? Olá, alfartando, pronto. Então, galera, tá me chamando de perfeito? Tá afim de mim? Viado. Bem orientado pelo diretor, né? Assim, professor, o senhor vai assim andando, assim... No plano, né? A gente tem que conseguir o chroma aqui, porque já pensou a esculhambação? O cara tá vindo aqui, tem uma praia ao fundo, aí de repente o cara vai assim, ó. Aí abre a lousa e a gente já começa o bloco. Assim, né? Tô em Paris, né? Lívia Santos, obrigado pelo elogio. A aula só foi maravilhosa, porque você tá aí, vocês estão aí. Ravi, igual muito boa. Pena que estou sem tempo para assistir agora, ficará salvo. Como eu falei, fica salvo na plataforma do assinante, é o investimento, né? Gerlane também, mesma resposta. Não se preocupe não, que essas aulas, as primeiras, né? Eu acho que essa toda não, mas enfim, né? Está disponível. Então pronto, vamos lá, pessoal. Beijo no coração e até nosso próximo encontro. Valeu!
Eu acho... E aí tem que esperar mais 1, 2 anos, dependendo do concurso, para a prova vir de novo. O importante é não pensar quando a prova vai vir, mas se você vai estar preparado para a prova. Então se estuda antes do edital sempre, muito antes do edital. Quando sai o edital, na verdade, o que você faz é refinar o conteúdo e chegar bem na prova. Muita gente aqui na internet fica falando que passou em 3 meses, 4 meses, 90 dias, 60 dias. É mentira e uma mentira escrachada. Quem estuda para concurso, tá me ouvindo e sabe o que eu tô falando, sabe que em 60, 90 dias você não faz nada, a não ser ajustar o edital ao estudo anterior com a prova que vem pela frente. Então, basicamente, é só o refino. Então, começa a estudar sempre antes do edital. Próxima dica aí. Não tenha medo de falhar. O maior sucesso é a liberdade de falhar. E eu sou um cara que falhei muito na vida. Eu posso dizer para você que sou o cara que mais errei. Acredita, mesmo depois de adulto e consciente, bem maduro, eu faço ainda ou fazia umas cagadas. Mas eu pego essas cagadas e uso para crescer. Eu evoluo sempre, porque falhar é normal da natureza humana. O que não é normal, mas sim é normal pros fracassados, é cair e ficar. Eu falho, levanto e sigo em frente. Costumo dizer que depois de 30 erros, eu sou um cara mais 30 sem erros. Então, pessoas especiais olham em problemas, grandes oportunidades para mudar de vida, e pessoas normais olham em problemas, problemas. Tá aí a grande maioria dos 95% de pessoas que vão ser medíocres, normais, e os 5% que vão estar no topo, que é igual eu, igual você que está me assistindo, e não vai ter medo de falhar. Vamos para a próxima aí. Esqueça os nãos. Você pode ser tudo aquilo que sempre sonhou. Cara, o não, ele é um advérbio de negação que ele ferra você a primeiro plano se tudo você fala não. Na própria empresa, às vezes eu chego, cara, vamos fazer isso aí, porra, não dá. Falo, não dá o porquê? Então se não dá, agora é que a gente vai fazer. Vou te dar uma dica fundamental para não alongar. Quando alguém falar não dá, aí é que você vai ser birrento, burro, grosseiro, grotesco com a vida, e você vai chegar lá e vai fazer só porque alguém disse que você não conseguiria fazer. Se você fizer isso, você vai ser um ser completamente diferenciado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma curtidinha aí, que é importante, que o YouTube entende que você gostou do vídeo, deixa seu comentário.